Gente, deixa eu conversar um pouquinho aqui com vocês, antes do Adriano, do Daniel Cara chegar, sobre algumas questões que estão nos preocupando, tá? E para vocês entenderem, eu vou colocar aqui a primeira postagem que eu vou compartilhar para vocês. Essa postagem aqui é desse perfil Fúria e Tradição, tá? Que é de um cara chamado Felipe Chaves. O Felipe Chaves é aquilo que nós chamamos de cristão red pill, ou seja lá o que isso possa significar, tá? Mas vamos lá, ele coloca assim: eu acredito em conversão sincera, mas não acredito em pessoas que lucram muito com isso, onde a única coisa que elas têm a dizer é falar sobre como agiam como prostitutas no passado. Neste vídeo, vamos falar sobre como as igrejas se tornaram um local para zerar quilometragem de rodadas fingindo conversão. Para assistir o vídeo, basta clicar no link a seguir. Não vou clicar, mas eu já vi o vídeo, tá? Mas então, esse sujeito de barba aqui do canto, tá? Ele é um red pill cristão, um cristão red pill, e ele está criticando as mulheres que se convertem, mas que não são mais virgens, que ele chama de rodadas, não são mais virgens. E diz que elas usam a igreja apenas para zerar a quilometragem delas. E quando ele diz que elas agiam como prostitutas no passado, ele está apenas e tão somente dizendo que elas não são mais virgens. Para ele, isso é prostitutas no passado. Tá? Vamos adiante. Sabe qual é o problema que envolve isso? É porque esses red pills, eles pregam, né, e aí junto com o cristianismo piorou, eles pregam que a mulher deve então se manter virgem até o matrimônio e que se ela não é mais virgem, ela não tem o direito de casar. Tá? Por que eu estou abordando isso? Porque isso aqui é um dos braços da extrema-direita. Engana-se quem pensa que a extrema-direita tem só um braço evangélico e um braço fascista. Não, tem também esse braço da machosfera, que tem os red pills, que tem os sigmas, que tem os incels, os MGTOWs, toda essa gente. Tá? E que agora estão se encontrando nesse grupo Legendários também. Tá? Então é importante que a gente ouça o que esta menina, tá? Esta mulher que se converteu e foi atacada por esse cara, colocou de resposta para ele, porque eu gostei muito da resposta. Então, vamos acompanhar aqui. Ontem eu fui exposta e humilhada por um homem que fala em nome de Deus, mas que prega só ódio contra as mulheres. Eles dão vários adjetivos para as mulheres que não se casaram virgens. Nós somos chamadas de marmita, nós somos chamadas de carro que zerou a quilometragem depois que entrou na igreja, como se nós fôssemos objetos. Você sabe que quando eu entrei na igreja, eu percebi às vezes essas falas para mim, porque eu namorava e eu não era cristã antes. E aí eu tinha 15 anos e eles falavam: "E aí, vai casar quando? Vai continuar assim?" E eu não entendia, porque eu estava genuinamente buscando Jesus e aos poucos eu ia entender o meu pecado. Mas muitas vezes esses homens, eles não dão nem espaço para o arrependimento da mulher. Eles já querem que elas saiam urgentemente da igreja, porque segundo eles, nós somos conservadias. Gente, eu até fico constrangida de dizer isso, mas é exatamente essa forma que eles nos tratam. Segundo esses homens, uma mulher que já teve uma vida ímpia, que já namorou e depois entrou na igreja e se converteu, não tem o direito de se casar e muito menos de pedir para que seu namorado espere até o casamento para cumprir a vontade de Deus. Para eles, se tu já fez antes, agora tem que liberar. Então a mulher pode até se arrepender, entrar na igreja, seguir os caminhos do Senhor, mas ela não pode exigir que o namorado dela cristão queira esperar até o casamento e viva em castidade até eles irem pro altar. Ela não pode exigir, até porque ela já teve experiências antes. Só que é um tanto quanto estranho, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se esse homem, que é o Felipe, prega sobre masculinidade bíblica, por que ele não se pauta na Bíblia? Uma coisa é aquilo que eu cometi antes de conhecer Jesus, e outra coisa completamente diferente é eu continuar fazendo essas mesmas coisas, dando mau testemunho por aí, e vocês terem motivos para falar: olha, essa menina não se arrependeu verdadeiramente, ela não tem frutos de conversão, ela não está em Cristo. Só que eu não fiz isso em nenhum momento. Esses homens red pills, que eu já vou falar do que se trata, eles insistem em rememorar o meu passado, me acusar, para me deixar mal. Eles querem tirar o meu trabalho, eles não querem que eu fale do evangelho, nem das experiências que eu tenho tido. É importante dizer aqui que trata-se de uma jovem que efetivamente se converteu. Podemos ver pela fala dela. Efetivamente se converteu. Uma convertida que, inclusive, entende que viveu em pecado. Por que eu estou destacando isso?
porque isso aumenta o problema. Isso mostra que estes red pills cristãos, eles não aceitam nem mesmo que uma mulher queira se converter, ou seja, eles começam a criar um clube do bolinha dentro da igreja deles, para que de alguma forma essa mulher possa conviver com eles, mas ser aí sim a garota de programa deles. Porque ela não pode querer se converter a ponto de viver em castidade e querer casar. Porque daí talvez vai tirar a diversão deles. Isso é um ponto importante, tá? Com Cristo. Eles querem me calar. É basicamente isso, eu não encontro outro motivo. E supondo que esses homens são cristãos, o maior exemplo seria Jesus. Jesus, quando ele viu a mulher adúltera ali pecando, foi pego em adultério, gente. Ele falou assim, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Ele abraçou aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Temos outros exemplos lindos também na Bíblia. Jesus permitiu que Raabe, que é uma prostituta, estivesse em sua genealogia. Mesmo sendo uma prostituta, ele teve misericórdia porque ela teve temor a Deus. A gente tem a mulher samaritana, que Jesus chegou pra ela e falou, olha, eu sei que você já teve 5 homens diferentes, não se casou com eles. E ela temeu a Deus, ela reconheceu a soberania de Jesus e pregou para todo um vilarejo depois de conhecer Jesus. Eu acho isso lindo também. Então, sim, Felipe e toda a comunidade Red Pill cristã, as mulheres podem ser tocadas por Jesus Cristo e têm sido tocadas. Eu não vim aqui para ficar me justificando e nem contando mais da minha história, porque é algo que dói muito em mim. Mas caso vocês queiram saber o crime cibernético que eu sofri, tem um podcast da Karina Bach, onde eu conto melhor. E tu sabe qual que é a minha diferença para esses homens? É que o meu pecado foi exposto e o deles não. Vocês não precisam diminuir outras mulheres para serem mais masculinos. Vocês não devem ficar nos objetificando e nem nos sexualizando para provar que são macho alfa. Eu nunca vi Jesus fazendo isso na Bíblia, nunca. Repensem, por que a régua de vocês só é alta quando se trata de mulheres e quando se trata desses homens que têm um linguajar totalmente torpe e baixo, a régua não aumenta. Então vocês podem passar o rodo, se deitar com várias mulheres, porque isso tem a ver com a testosterona de vocês, isso tem a ver com a natureza masculina, né? A mulher, ela não pode ter caído em pecado, ela não pode ter se deixado enganar pelas mentiras desse mundo, ela não pode. É só um homem que pode. E sim, irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Eu não vim aqui relativizar isso, nem diminuir o pecado, nem pregar uma teologia liberal, bem pelo contrário. Mas a forma como esses homens julgam as mulheres é desumana. E por fim, eu queria explicar rapidamente o que é a comunidade Red Pill pra vocês. Red Pill significa pílula vermelha. Basicamente, quando você toma essa pílula, você começa a enxergar a realidade como ela realmente é e depois não tem como voltar atrás. Nessa realidade deles, mulheres são inimigas porque elas pegaram os cargos que seriam originalmente para os homens. Segundo eles, as mulheres são perversas, são astutas, nós somos ruins aos olhos de muitos desses homens, nós somos feitas para sermos usadas. E até mulheres mais conservadoras, como a Damares, não fogem da régua desses homens. Uma vez ela foi chamada também de conservadia pela comunidade Red Pill. Esses homens precisam menosprezar as mulheres para se autoafirmar. Eles chamaram até a Damares de conservadia, sendo que a Damares foi violentada sexualmente. Tá? Estão vendo a importância da gente defender algumas causas independentemente da linha ideológica da vítima? Quando a gente ataca a Damares ou faz piada com a questão da goiabeira, a gente dá margem para isso, para que esse movimento da machosfera suja e pegue como exemplo da Damares qualquer outra mulher para atacar também. Mas a gente vai acabar de ver esse vídeo e aí eu vou apresentar algumas contradições aqui para vocês. Masculinos. É muito grave o que eles fazem nessa comunidade. Não tem nada de cristão, gente. Eu não sou a primeira mulher que passa por isso dentro da igreja e também não vou ser a última. Já tô sendo acompanhada judicialmente. Mas eu quero que tu saiba que se tu é uma menina que já passou por isso ou por comentários constrangedores, saibas que tu não está sozinha e que Jesus, acima de tudo, tem que ser o perdoador. Tu não tem que passar pela régua de homem nenhum. Se a cruz não é o suficiente pra eles, o que pode ser? Por fim, eu vou deixar o canal e a página desse homem que me difamou, o nome dele, pra vocês denunciarem esse perfil. Ele não prega o evangelho, ele apenas prega estereótipos de masculinidade. E pra isso, ele fica difamando outras mulheres que se converteram ao evangelho. Isso tem que parar. Uma nova criatura não é feita pela opinião alheia, mas é feita pela graça de Deus. E se ele me perdoou, quem é você para me condenar? Que Deus Bom, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que essa machosfera, Red Pills, Incel, Sigma, MGTOWs MGTOWs são os mais neutros, né? Porque os MGTOWs, eles são os homens que decidiram seguir a sua vida a partir dos seus costumes. Como se a democracia já não permitisse isso, né? Mas quer dizer um pouco mais. Os MGTOWs quer dizer que ele decidiu que ele não quer casar, que ele quer só sexo. Beleza. Se for de comum acordo, beleza. Só que a questão é o seguinte, esses Red Pills cristãos, eles também pregam
que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Tá? Esse é um dos pontos que eles pregam, que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Só que, a partir do momento que eles, Red Pills cristãos, pregam a castidade feminina, mas pregam que eles, homens, não precisam necessariamente seguir a castidade, mas as mulheres sim, e que se a mulher deixar de ser virgem antes do casamento, não pode mais ser aceita, nem pode mais casar, e eles acham que estão, de alguma forma, seguindo preceitos bíblicos, acho que muito mais do Antigo Testamento, né? Mas se acham que estão seguindo preceitos bíblicos, eu diria que para aqueles que falam que não pode ser cristão e ser de esquerda, o que não faz sentido é ser red pill e cristão. É isso que não faz sentido. E por que não faz sentido? Mateus 5:28 diz: eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Já aqui vai contra o que eles pregam, porque eles pregam só que a mulher é que tem que ser casta. E o próprio Mateus, lá em 22:39, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles têm ódio de mulheres e colocam na cabeça dos jovens a necessidade do desprezo para as mulheres, porque eles possuem uma ideia mais ou menos do tipo assim: o ambiente próximo das mulheres é prazeroso, mas é hostil. Hostil para o sucesso do homem, hostil para o progresso do homem, hostil para a prosperidade do homem, porque essa mulher, de alguma forma, vai impedir que ele prospere, vai impedir que ele progrida, a não ser que ela seja aquela casta que esperou ele e que casou com ele e ficou em casa apenas para cuidar da prole, enquanto ele segue a sua vida a partir dos seus preceitos. Não é besteira quando a gente fala de Red Pill, Sigmas e Companhia Limitada e Incels. Não, não é besteira. E o problema piora mais ainda quando isso atinge jovens. E hoje não são só jovens, como são também adolescentes, em alguns casos até mesmo pré-adolescentes. E é por isso que nós temos que ficar muito, muito ligados nessa gente. Eles já usam um termo agora muito brega, muito brega. Eles estão compartilhando na rede social um manual para que você possa se red pilar. Red pilar. O red pilar é tornar-se red pill. É uma coisa assim absurda, mas que está acontecendo e cada vez mais humilhando mulheres e cada vez mais ensinando os jovens como que eles devem proceder em abordagens, em galanteios, como se colocar no seu lugar, né? E como tratar uma mulher que já beijou muitas bocas e que se já teve relação sexual. Então essa mulher não só tem que ser desprezada, como ela deve ser também exposta. Exposta. Não é à toa que essa gente vota na direita, e não é à toa que essa gente agora se encontra em cima dos morros ou sobe as montanhas, todos vestidos de laranja sob a alcunha de legendários. Não é à toa que este movimento está dentro das igrejas e está também nos movimentos ideológicos de direita e, sobretudo, de extrema direita.